Namastê, meus cremosos e minhas cremosas, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês um jogo que é muito legal de fazer, só que você só vai precisar de uma outra pessoa ou de um grupo de amigos, tá? É muito simples, você vai escrever numa plaquinha eu já e numa outra plaquinha eu nunca. E aí, qual que é a ideia? Que você interaja com as pessoas a respeito de perguntas ou afirmações. Então eu fiz aqui uma sequência de afirmações e aí, se eu me identificar com uma delas, eu levanto a placa de acordo com a minha resposta, tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta a primeira afirmação: eu nunca senti ciúmes dos meus amigos. Eu já. Por quê? Porque sempre que os meus amigos apareciam com uma pessoa nova, eu tinha a impressão de que eu seria trocada. E isso me afetava, porque ninguém quer ser abandonado, né? Só que é aquela questão da gente ter aquele preconceito, da gente não perceber que o amigo de um amigo também pode virar nosso amigo. E demora um pouco pra gente perceber isso, mas quando a gente percebe, o grupo de amigos só aumenta. Então tem uma grande vantagem sobre isso. Segunda: eu já tive medo de falar com alguém. Eu já e ao mesmo tempo eu nunca, depende da pessoa. Bom, eu já tive medo, por exemplo, de falar com meu pai alguma coisa que eu aprontei. Eu já tive medo de ir numa entrevista de emprego e falar algo que eu não deveria. E eu nunca, dependendo da pessoa. Então, por exemplo, quando são os meus amigos, eu nunca tenho medo de falar algo, porque eu sei que isso fortalece a nossa relação, a nossa amizade. Então, nesse caso, eu vou levantar as duas respostas, eu já e eu nunca. Eu nunca senti vergonha. Eu acho que eu nunca senti vergonha. Eu não sou uma pessoa que eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa que eu tenho receio. Então não é que eu tenho vergonha, é como eu falei na pergunta anterior, né? Às vezes eu não vou de cara falar algo, fazer alguma coisa, sem antes eu conhecer o terreno ali onde eu tô andando, pra não fazer nada de errado. Eu já senti raiva dos meus pais. Eu já. Quem nunca, né? Acontece que quando a gente é criança, a gente é adolescente, a gente não entende o pensamento que eles têm sobre a gente. E provavelmente a gente só vai ter quando a gente passa também a cuidar de alguém. Então aquelas crianças, aqueles adolescentes que têm irmãos menores, sabe como é quando você tem a responsabilidade de cuidar de uma outra vida. Então, por mais que você não goste, né, do seu irmão, quando ele tá perto da sua irmã, quando você tem uma certa responsabilidade, é capaz que você fale para eles: não faça isso, não faça aquilo. Eles também passem a te odiar por alguns minutos, mas não porque é um ódio de não conseguir mais olhar para sua cara nem nada, mas é por não entender que às vezes o que você está fazendo é cuidar. E com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, acontece muito isso. A princípio a gente não consegue enxergar aquele não como um carinho. Então, geralmente a gente fica com raiva: mas por que eu não posso fazer isso? Ou por que falou comigo daquele jeito? Mas com o tempo a gente começa a identificar que era apenas uma correção, algo que era melhor pra gente. Eu nunca me arrependi de nada. Eu já me arrependi de tanta coisa. Eu vivo me arrependendo. Hoje eu tô melhor. Eu faço as coisas com um pensamento lá na frente, justamente para eu não me arrepender. Mas sabe como a vida é, né? Então, eu já. Bom, vocês viram como é simples? Basta duas plaquinhas, algumas perguntas reflexivas, e aí a gente vai se conhecendo melhor. Quando a gente faz esse tipo de jogo, esse tipo de dinâmica num grupo grande, é muito legal porque rola uma grande troca de experiência, uma grande troca de... Todo mundo acaba compartilhando coisas que são super interessantes. E a gente acaba evoluindo com os erros e acertos das outras pessoas. Às vezes você acha que você está no mundo tão sozinho, e aí quando você ouve de uma outra pessoa que ela já viveu
aquilo que você está vivendo, você se percebe, poxa, eu não tô só, isso não acontece só comigo, né? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, porque só eu viveria isso. Então você se sente acolhido de certa forma. E, gente, falar faz um bem gigantesco para nossa saúde mental. Então, se você é pai, se você é responsável, se você é mãe, tá em casa e não tá conseguindo diálogo com seu adolescente, com a sua criança, vamos brincar um pouquinho de eu já, eu nunca com essa criança? É legal porque ela também vai se espelhar em você. De acordo com as suas respostas, ela vai ver o quão próximo a ela ou a ele vocês podem ser. Tá certo? Bom, a dica foi hoje. Eu espero que vocês já tenham gostado e dado like aí. Quem não, por favor, dê o like e depois manda aqui o eu já. Tá bom? Beijo da loira e namastê!